Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Quantos estão felizes aqui com Jesus? Digam amém. Deus é bom estar aqui aceitando o nosso louvor e adoração. Queridos irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui nesta noite para adorar a Deus junto com a amada igreja e compartilhar um pouco aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, da minha vida, da minha família. A minha esposa não pôde vir e eu sei que Deus vai falar conosco nesta noite. E antes de entrar na palavra do Senhor, eu quero só gostaria de saber, Rafael, se tudo está ok. Glória a Jesus. Então, antes de nós entrarmos na palavra de Deus, neste tema, ide, quem irá? Se não eu, quem irá? Então, quero que você veja aliás, já deixa o vídeo já preparado, o primeiro vídeo, e nós trabalhamos em Guiné-Bissau já há 18 anos, eu e a minha família. Eu tenho 2 filhas e elas foram alfabetizadas e criadas lá, né? Uma saiu com 8 anos, a outra com 5 anos, e então nós alfabetizamos, desenvolvemos o ministério lá em Guiné-Bissau com elas lá, até que chegou um certo ponto que elas tiveram que sair por causa dos estudos. Uma, a mais velha, veio para Brasília para poder estudar aqui, e a outra, mais nova na época, e continua sendo mais nova, ela foi para Senegal estudar na escola de filhos de missionários, aonde ela estudou 5 ou 6 anos, e depois elas voltaram para cá. Uma é enfermeira aqui, né, graças a Deus, está fazendo residência, e a outra está fazendo Universidade de Letras em Inglês e está dando aulas em inglês aqui em Brasília. E eu e a minha esposa, nós estamos lá continuando o trabalho em Guiné-Bissau. Eu vim com a minha esposa agora esse período, em junho passado, para tratamento de saúde, e vamos estar retornando com a graça de Deus no início de fevereiro do próximo ano. E eu quero desde já fazer um desafio a você. Se você quer ter uma experiência missionária, de passar os 10 dias, dar o seu tempo, de viver uma experiência transcultural missionária, então eu te convido. Se você é médico, enfermeiro, se você gosta de trabalhar com crianças, gosta de futebol, gosta de orar, de ajudar, então, se quiser ter essa experiência, então depois fale conosco e a gente pode falar e orientar como que pode acontecer. Temos recebido muitas pessoas lá, pessoas que vão dar 10 dias, 15 dias do seu tempo ou das suas férias, e assim abençoar o povo e também ser abençoado, mudando a visão. Então, eu tenho um povo em Guiné-Bissau chamado Mansonca, e esse povo não tinha presença missionária, não tinha igreja, não tinha alfabeto organizado, não tinha nada. E nós então, Deus nos levou pela sua misericórdia para atuar no meio deste povo chamado Mansonca, que o nome significa rejeitado, abandonado, sem terra, e não tinha presença missionária. E não vamos contar todas as experiências que vivemos e temos vivido, porque não daria o tempo, mas você então vai ver um resumo nesse vídeo que nós vamos mostrar, e vamos ver então. Pode então soltar o vídeo, viu? É o vídeo primeiro.
Bom, esse vídeo aí já está um pouquinho, nós estamos com 18 anos, veja que ali está 15, mas são 18, é que eu já tinha preparado, vamos ver, pode soltar. Se quiser apagar a luz aqui, ou não sei se vai ser possível, pode. Um pequeno probleminha, mas vai ser resolvido. Enquanto isso, queridos, eu gostaria que você abrisse a sua... Está pronto? Você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Deixe aberto sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Enquanto está preparando, quando chegamos no meio desse povo, que você vai ver aí um pouco um vídeo geral do nosso trabalho, Deus nos deu um projeto chamado PES, Palavra, Educação e Saúde, baseado em Isaías 52, 7. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. No meio do povo Mansonca, quando nós estávamos lá, pela primeira vez em 2003, eu sozinho, fui sem a minha família, e lá então, chegando ali, não falava língua, nem crioulo, nem Mansonca, e no meio deles, com alguns sentados debaixo de um pé de manga, então ali eu ouvi claramente a voz do Senhor no meu coração dizendo: eu quero que você venha trazer a minha palavra para este povo. E aí então, naquele momento, Deus me fez lembrar de Isaías 52, 7. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. Então, naquela hora o Senhor me deu aquele projeto, PES, P-E-S. E esse PES é uma sigla que significa Palavra, Educação e Saúde. E antes mesmo de nós irmos para Guiné-Bissau com a família, Deus então me levou a me preparar na área da saúde. Eu sou técnico de enfermagem junto com a minha esposa. Também fiz o curso da Cruz Vermelha de primeiros socorros, trabalhei 1 ano e 6 meses no hospital de Taguatinga, no HRT, passei em várias áreas com o desejo de me preparar para poder servir lá na África, Guiné-Bissau. E assim, então, nós fomos para Guiné-Bissau. E então, nós atuamos nesse projeto, nesse tripé, na palavra. O nosso foco é trabalhar com tanto a pregação da palavra como a tradução da Bíblia. Nós já traduzimos o Evangelho de Lucas, o filme Jesus, não aquele de Mel Gibson, mas aquele da Cruzada Estudantil, e também já traduzimos o Evangelho de Atos, o primeiro rascunho, e várias histórias da Bíblia em ordem cronológica. Então a nossa atuação na área da palavra é justamente semear essa palavra de Deus ao povo que vivia debaixo da escravidão, da feitiçaria. O nome Mansonca, como eu já disse, significa rejeitado, abandonado, sem terra. E a maioria dos nomes deles são nomes pejorativos, como desgraça, miséria,
rejeitado, abandonado. E Deus nos colocou ali no meio daquele povo para estar mudando a história daquele povo, a mentalidade daquele povo. E a única coisa que eles conheciam era Lawan, Satanás, fazendo sacrifícios e mais sacrifícios. Era o Deus que eles adoravam. Todas as vezes que eles iriam fazer os sacrifícios, as cerimônias para Satanás, o primeiro nome que ele chamava era o nome de Wine, Deus, o nome de Deus. Na mente deles, eles estavam adorando a Deus, mas na verdade estavam adorando a Lawan, a Satanás, a Etina, os demônios. Mas na medida que nós fomos convivendo com eles, trabalhando, atendendo a eles na saúde, concentra aqui a atenção e deixa os irmãos trabalharem ali, viu? Então, trabalhando na área da saúde, atendendo os doentes, e cada vez que eles vinham, então nós aproveitávamos e falávamos do amor de Deus. E às vezes eu colocava a gravação no celular, a gravação das pregações, das ministrações. Nós ministramos em crioulo e tem alguém que põe em mansonca. Então ali, quando chegava alguém que era mansonca, nós colocávamos o rádiozinho, o celular, ou um rádiozinho mesmo, para eles então ouvirem a palavra de Deus, enquanto esperavam para serem atendidos. E assim Deus vai mudando a história do povo. Recebemos várias equipes de saúde. Este ano, por exemplo, nós recebemos 2 equipes, uma em janeiro, de 15 pessoas aqui do Brasil, e ali nós não só cuidamos do social, da saúde física, mas da saúde espiritual principalmente, aproveitando cada oportunidade. Em fevereiro foi outra equipe de chineses, que moram nos Estados Unidos, e um amigo meu disse: pastor, você quer uma equipe lá nesse período? Pois não, com certeza. Foram lá e atenderam muitas pessoas, acupunturista, dentista, oftalmologistas e tal, e assim a gente vai alcançando aquele povo. Entenda que o evangelho não é fazer ação social, não é ajudar as pessoas no físico. O evangelho não é isso, mas nós não podemos separar dessa área, porque nós somos espirituais, nosso pensamento está no céu, mas estamos na terra, e precisamos da área da saúde, da área da educação, e assim nós temos atuado no nome de Jesus. Muito bem. E aí, está perto? Oh glória, Deus é bom. Então vamos ver um relato bem rápido de toda a atuação durante esses 18 anos que nós estamos lá em Guiné-Bissau. Ok, pode tirar. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor então, no livro de Isaías capítulo 6, versículo 8, que é o tema dessa conferência que nós temos aqui. Então, vamos ficar de pé, meus amados irmãos, e vamos ler então no nome de Jesus. Isaías 6 e 8. E quando nós terminarmos a leitura e começarmos a ministrar mesmo, fique com a sua Bíblia aberta neste capítulo, porque a gente vai viajar um pouquinho nesse texto e ouvir o que é que Deus tem para falar conosco. Já deixa o vídeo próximo já no gatilho. Ok, pode colocar o PowerPoint, e eu quero falar nesta noite sobre esse tema. Ide, se eu não for, quem irá? Diga comigo, ide, se eu não for, quem irá? 1, 2, 3. Ide, se eu não for, quem irá? Só as mulheres com bem força. 1, 2, 3. Ide, se eu não for, quem irá? Os homens, 1, 2, 3. Ide, se eu não for, quem irá?
Vamos ler a palavra do Senhor. Pode passar, querido, Isaías 6 e 8. Nós vamos ler juntos, no nome de Jesus. Próxima. Ok, vamos ler uma só voz bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3. Senhor nosso Deus, adoramos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque nos escolheu, mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo pecadores falhos. Obrigado, porque fomos eleitos. E eu sei que aqui nesta igreja há muitos ainda que não corresponderam ao chamado, mas que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou antes da fundação do mundo. Ó Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Usa esse vaso de barro, esse vaso imperfeito, e ó Deus eterno, que a Tua voz, que a Tua palavra nesta noite, como já foi orado no início do culto, venha, Senhor, nos exortar, nos edificar, nos consolar para a glória e honra do Teu nome. No nome de Jesus te oramos e te pedimos agradecidos. Amém e amém. Você pode sentar e fique com a sua Bíblia aberta em Isaías capítulo 6. Queridos, bom, ontem e hoje a igreja aqui está falando sobre missões, sobre o ir, sobre o chamado, que o Senhor nos fez para cumprir a nossa missão. Eu quero que você diga comigo: eu tenho um chamado. 1, 2, 3. Eu tenho um chamado. Queridos, a melhor coisa para o crente, para aquele que serve a Deus, é ter a certeza de que foi chamado para dentro, para que você fosse enviado para fora. Você percebe? A nós que já respondemos o chamado do Senhor nosso Deus. Ele nos chamou para vinde a mim, para que nós possamos ir, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. 2 chamados que nós temos, é para entrar no corpo de Cristo e também para cumprir uma missão de ir. Em Mateus capítulo 10, quando Jesus escolheu os 12 discípulos, os 12, e chamou eles de apóstolos, deu a eles autoridade, não para que eles ficassem dentro da casa que representava a igreja, mas para que eles pudessem sair. E o Senhor Jesus disse: eu dou autoridade a vocês, para que vocês pisem serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E essa autoridade que foi dada para mim e para você, que já foi chamado para estar dentro do corpo de Cristo, é para que você realmente cumpra o seu chamado, cumpra a sua missão. E fazer missão, meus amados irmãos, é a obra mais gloriosa, é a coisa mais extraordinária para o crente, para aquele que tem entendimento de que foi chamado não para ficar sentado no banco da igreja, mas para ir ao encontro das almas perdidas. Em Mateus capítulo 10, Jesus deu essa ordem, essa convocação para eles irem, para os discípulos. E em Mateus capítulo 11, Jesus Cristo, ele quando então deu as instruções aos 12 apóstolos, o que deveria fazer, como deveria proceder, o próprio Senhor Jesus, ele, Mateus capítulo 11, versículo 1, o Senhor Jesus, ele então foi até as cidades e continuou a fazer a missão. Se o nosso Jesus, ele fez a missão, ele veio com um propósito, com uma missão, e a missão do Filho do Homem foi para salvar o que estava perdido.
Ele cumpriu a sua missão e nos deu essa ordem, essa autoridade para nós. E eu quero perguntar nessa noite, querido irmão, será que você, como um crente, um servo de Deus, você tem cumprido essa missão de ir para fora? Se eu não for, se você não for, quem irá? Aquilo que Deus chamou para você fazer, nem pastor, nem missionário, nem ninguém vai fazer. É você que tem que fazer, é você que tem que cumprir. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. E nesta noite o meu desejo, a minha oração é que você saia daqui dizendo: Senhor, me perdoe, porque eu estou acomodada, não estou cumprindo a minha parte, não estou fazendo a minha missão, no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, eu não estou fazendo a minha missão. E Ele quer te levantar como um missionário, que pode ir com os seus joelhos, com as suas orações, que pode ir com os seus pés, indo, não necessariamente para a África, mas para o seu vizinho do lado, indo para levar a palavra de libertação, as boas novas de salvação. Amém. Será que você precisa se despertar? Eu vejo alguns jovens aqui. Deus te chama para que você cumpra a missão. Eu vejo alguns irmãos já mais experientes, na melhor idade. Deus quer usar a tua vida. No reino de Deus tem espaço para a missão de Deus para cada um. Faça, se levante e cumpra a sua missão. Queridos irmãos, e no texto de Isaías, o irmão falou aqui no início, falou um pouco sobre Isaías, a situação lá em Isaías capítulo 6, como o povo de Israel estava. O que Isaías estava vivendo nesse momento do capítulo 6 de Isaías, uma situação muito triste, muito dolorosa, porque então foi o ano aonde o rei tinha morrido, o rei Uzias tinha morrido, e ali Isaías estava vivendo um momento de perda, um momento de sofrimento, um momento de tristeza. Veja aí Isaías 6, de 1 a 3, diz assim: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, estava exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, e o profeta Isaías, ele teve uma experiência do chamado dele, do chamado ali no momento de dor, no momento de dificuldades. Eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade que você enfrenta, meu irmão, minha irmã, mas eu quero dizer que as tuas dificuldades, as tuas limitações não impedem Deus de falar com você e você cumprir o chamado que Deus te chamou para fazer. Amém? E assim, o profeta Isaías, ele estava vivendo esse momento de crise, estava vivendo esse momento de dificuldade, e ele viu o Senhor, ele viu a glória de Deus, ele teve aquela visão de que o Senhor estava sentado num alto e maravilhoso e glorioso trono, rodeado com seus anjos e serafins, e eles proclamavam: Santo, Santo, Santo. E ele quer se revelar para cada um de nós, na dificuldade, na crise que você enfrenta, seja no problema do teu casamento, seja na tentação ou em que for. Ele quer se revelar e mostrar para você que ele te chamou e te escolheu, e que você não deve desistir, olhar para a crise, mas olhar
para o alto, de onde vem a tua vitória, o teu socorro, de onde vem aquela voz maravilhosa, aquela voz extraordinária que faz você permanecer firme. E essa experiência da visão da glória de Deus, irmãos, essa experiência da glória sublime de Deus, fez o profeta Isaías ter algumas experiências tremendas, a qual levou para a execução do seu chamado. E também para nós serve de algumas lições, ou aqui encontramos alguns exemplos, lições pelas quais nós também devemos seguir para cumprir o nosso chamado, para cumprir a nossa missão. O profeta Isaías, quando viu a glória de Deus, o poder de Deus ali de uma forma extraordinária, no momento de crise, ele então entendeu que era uma pessoa de lábios impuros, ele era uma pessoa iníqua, cheio de pecados, vivendo no meio de pessoas de impuros lábios. E então ele reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua iniquidade, a sua impureza diante da santidade de Deus. Corra para Deus, corra para o encontro do Senhor, porque Ele vem com a sua glória, vem com a sua santidade e te santificará e te purificará, e você não vai ficar mergulhado na sua iniquidade, não vai ficar simplesmente achando que é pessoa impura, mas por causa desse contato com a glória de Deus, com a santidade, Ele trará sobre você algo sobrenatural, algo novo, e você então cumprirá o seu ministério. E quando você tem esse impacto, esse encontro com a santidade de Deus, quando você tem essa visão e os seus olhos são abertos, você reconhece que não pode fazer nada, não pode fazer a obra de Deus simplesmente na sua força, mas o Senhor te purificará. E foi isso que o profeta Isaías provou. Ele foi purificado, ele reconheceu que era pessoa impura, que não merecia a glória de Deus, e assim também somos nós. Nós precisamos reconhecer a nossa miserabilidade, o nosso pecado, a nossa fraqueza, porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Amém? É na fraqueza, quando você reconhece: Senhor, eu não posso fazer nada sem Ti, eu sou impuro, eu preciso, me purifica. Então, quer dizer, reconhecer que você precisa de arrependimento. E dentro da igreja, muitas vezes, nós precisamos nos arrepender daquilo que está impedindo a glória de Deus. E Isaías, ele passou por isso, ele reconheceu que precisava de uma purificação divina. Se você ler aí o versículo 6 e 7. Então, meus amados, o chamado para a obra de Deus, para cumprir o serviço do Senhor, ele é validado pelo Deus Todo-Poderoso, através da sua purificação. Ele purifica você, te limpa, e quando você se arrepende, reconhece que você é pessoa que precisa depender totalmente dele, ele vem com a sua glória, e então manifesta o seu poder, e começa então a vir a voz dele dizendo, Isaías 6 e 8. Ouvir a voz de Deus para cumprir o chamado. Depois disto, ouvir a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? É tremendo, meus irmãos, que essa pergunta que a própria Trindade está perguntando: a quem enviarei? É o próprio Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que está fazendo esta pergunta: a quem enviarei?
Isso significa uma urgente necessidade de fazer a obra, de fazer a missão. O próprio Deus, a própria Trindade poderia fazer muito bem isso, mas Ele resolveu confiar a mim e a você essa missão de anunciar as boas novas aos quebrantados de coração. E se você não abrir a boca, e se você não se levantar e abrir a boca, como que eles vão crer? Ah, missionário, mas eu sou tão tímido, pastor, eu sou tímido, eu não sei nem falar. Eu quero dizer que para a missão, para o trabalho do Senhor, há espaço para o fleumático, para o sanguíneo, para o colérico, sabe? Há espaço para todo tipo de temperamento. Basta você dizer: Senhor, eis-me aqui, me envia. O que o Senhor quer que eu faça? Ó Deus, me usa, me dá estratégias, e Ele vai te orientar, e Ele vai te usar. Você que é fleumático, você que é sanguíneo, você que é colérico, Ele vai usar a tua vida, mas você tem que dizer: Senhor, eis-me aqui. E quantos estão prontos para ser usados aqui? Amém? Lá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, Ele quer te usar. Peça a Deus estratégia. Eu acho que foi em 24 de agosto, eu fui pregar numa igreja e eu estava inquieto porque eu sou muito assim enérgico, eu sou um nordestino assim daqueles, e eu não gosto de ficar parado. E lá na Guiné-Bissau então tem trabalho, muita batalha, muita dificuldade que a gente enfrenta. E aqui então nesse tempo está muito tranquilo. Senhor, me leva para a prisão, me leva para a prisão lá para eu poder pregar, estar pregando o evangelho. Mas graças a Deus, Deus não me levou para a prisão, mas me levou para uma casa, aliás, para pregar numa igreja no dia 24 de agosto deste ano, e pregando ali, um jovem tomou uma decisão. Ele tomou aquela decisão, e quando aceitou era Cristo, bem católico, a família toda bem católica. E meus amados irmãos, então, ele tomou aquela decisão. Depois, quando terminou o culto, ele disse: meu filho, você precisa ser discipulado. Eu quero dizer que missão significa você se esforçar para então discipular. Missão é discipulado, não é só falar de Jesus te ama, mas se alguém quer seguir a você, se esforce para discipular. E aquele jovem, eu comecei a discipulá-lo, e ele disse: eu vou reunir minha família. Ele reuniu a família, foi no dia 24 de agosto que ele se converteu. No sábado seguinte, ele então chamou toda a família católica. Cheguei às 3 horas da tarde na casa dele, lá no Riacho Fundo. E aí então, quando eu cheguei lá, estavam todos reunidos. Aí eu pensei assim: meu Deus, é a família de Cornélio que está aqui me esperando. Eu me senti como o apóstolo Pedro, quem dera, né? Mas me senti como ele. E chegando ali, todos prontos para ouvir a palavra de Deus. E ali nós começamos a falar do amor de Deus, contando histórias da Bíblia. Começamos em Mateus. Então, eu estudava o capítulo completo, depois eu fazia uma pequena história, ou escolhia uma história bem simples, bem dinâmica, e aí falava para o grupo. Nós ontem realizamos o 11º encontro com aquela família, de casa em casa, da casa das famílias. E aquele jovem que se converteu, bem católico, ele que está sendo usado para então influenciar, levar o amor de Deus. E aí a gente tem um grupo que fica, sabe, e ficamos alimentando com a palavra a eles. Eu não vou converter ninguém, mas é o Espírito de Deus que vai ter essa responsabilidade de fazer isso. A minha missão é anunciar, é levar, e você também. Qual é a estratégia que Deus quer? Ou qual é a estratégia que você acha que pode ser usada por Deus? Diga: Senhor, me dá estratégia, me dá orientação, e eu vou então pregar a palavra, eu vou testemunhar. E muitas vezes você não precisa ir com a Bíblia, você tem que ir de uma forma bem natural e simples.
Prepare um vídeo aí, querido, um vídeo, o segundo vídeo. Entre o povo Mansouca, eu ia falar tanta coisa, o pastor disse, Jordânia disse assim, missionário, se você quiser ficar até amanhã, a gente fica. Digo, não, eu vou ter misericórdia de vocês e de mim também, né? Glória a Jesus. Mas, lá entre o povo Mansouca, nós temos atuado nessa questão da palavra, como eu já disse para vocês, em dezembro passado, 24, nós realizamos um Natal especial e ali a gente alcança as mães, pais que vivem completamente mergulhados na feitiçaria. E eles não vão para a igreja. Alguns... Tá pronto? Ok. Quando estiver pronto, me dá o sinal, tá bom? Ok, então glória a Deus. E lá no meio do povo Mansouca, então a gente tem atuado com essas crianças. Os pais vão quando tem uma programação especial e ali a palavra de Deus é lançada, né? Ok, então e aí deixa uma pausa, deixa pausado. Aí então, meus amados irmãos, em dezembro passado, nós sempre alcançamos muitas crianças, mas dezembro passado foram muitos pais, crianças, e ali nós fizemos aquele encontro, onde os próprios pais viviam debaixo da feitiçaria, mas eles foram lá, era Natal, coisa especial, e aí então, durante uma semana, antes desse encontro, nós contávamos história da Bíblia para aquelas crianças. E no dia 24 ou 25 de dezembro do ano passado, eles receberam algumas lembranças e as mães puderam ouvir a palavra de Deus. Por que eu estou contando isto? Você pode usar qualquer estratégia para você evangelizar, não se acomode, porque Deus vai cobrar de você, que já foi chamado e está dentro da igreja. Pode soltar, meu filho. Então nós realizamos aquele encontro com os pais, e eles puderam ouvir a palavra de Deus, que não vem para a igreja, né? E esse trabalho tem sido realizado nesse período que nós estamos aqui no Brasil, o trabalho com as crianças. Temos 3 obreiros lá na Guiné-Bissau, obreiros frutos do trabalho, mansoucas, que eles estão lá realizando os cultos. Adiante só um pouquinho para ver. Realizando os cultos lá nas quartas-feiras com adultos, sextas-feiras oração, domingo de manhã culto com crianças, e também culto com os adultos. E nós daqui enviamos recursos para aqueles nossos obreiros mansoucas. Bom, eu penso que é isso aí, né? Porque é esse mesmo. Então, o trabalho com as crianças, veja aí. Ok, pode tirar. Deus está mudando a história de um povo que se chamava rejeitado, abandonado, povo Mansouca, rejeitado, abandonado, sem terra. Deus está mudando a história de um povo que vivia debaixo dos sacrifícios e das cerimônias para os demônios, achando que estavam adorando a Deus. Esse local, meus amados, que vocês viram aí, nesses vídeos vão ver mais algum, era um local aonde o próprio povo fazia as suas cerimônias, os seus sacrifícios. Lembro-me que quando nós chegamos lá no meio do povo, nós vivemos dentro de uma aldeia, lá chama Tabanca. Então nós chegamos lá, não tínhamos a casa para morar.
Nós estávamos levantando com muita dificuldade para conseguir os recursos para poder levantar, e a casa, nossa casa, estava na metade, a parede assim. E eu, a minha esposa e minhas 2 filhas, nós ficamos 4 meses morando dentro de uma barraca, no meio praticamente do povo. Cada um tinha suas casas, né, bem precária, e a gente não tinha casa ainda. E naquele local, um dia de madrugada eu fui acordado com gritos, e de repente eu vi que vários jovens, eu acho que eram umas 5 horas da manhã, 5, 6 horas, e alguns jovens estavam chegando para a frente lá de um pé de caju enorme, lá no terreno. E eles chegaram com galinha, com vinho, e começaram a despedar a galinha, quebrar a cabeça da galinha, derramar o sangue dentro de vinho de palmeira que eles tiram, e ali começaram a beber. E eu cheguei e levantei e fui lá junto deles, e eu disse para eles, eu falei em crioulo para eles, que aquele momento que eles estavam vivendo, fazendo aquelas cerimônias, era a última vez que eles iriam fazer aquilo, porque naquele local ali pertencia ao Senhor Jesus, e eles faziam muitos anos sempre isso. E eu disse, esse local pertence ao Senhor Jesus, nunca mais vocês vão fazer cerimônias, sacrifícios aqui. E eu fiz eles declararem, este lugar pertence ao Senhor Jesus. E cauli e de Senhor Jesus, na crioulo, ou no crioulo. E eles declararam, irmãos, e aquele local aonde eles faziam sacrifícios e mais sacrifícios, hoje é um local que se faz sacrifícios de adoração ao Deus vivo, todo-poderoso, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Hoje naquele local nós temos então a igreja, uma igreja grande, temos uma escola, temos um pequeno escritório, a casa missionária, e ali muitas pessoas vêm para serem atendidos, para receberem remédios, medicação, de graça, não cobramos nada, e ali então eles têm a oportunidade de serem abençoados, por causa da presença de alguém que disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E é interessante, meus amados, que esse versículo, tema da conferência, então, como eu já falei, tem uma pergunta, a quem enviarei? Tem uma urgência grande da parte dos céus, da parte de Deus para nós. Diga comigo, mas diga com força assim, Deus não tem outra boca. 1, 2, 3. Deus não tem outros pés. Deus não tem outras mãos a não ser as minhas. Ele se move através de mim. Quantos querem ser usados para Deus mover através de você? Levante sua mão. Então, se você é novinho, um menino, criança, adolescente ou de melhor idade, já uma idade avançada, diga, Senhor, eu estou aqui, pode me usar, me dá sabedoria, me dá estratégia, porque o Senhor tem urgência, a Trindade tem urgência. E é interessante que houve uma resposta do profeta Isaías, foi uma resposta com responsabilidade, foi uma resposta urgente, ele deu uma resposta imediata. Ele entendeu que ele era a boca do Senhor na terra, e ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas muitos de nós estamos dizendo, Senhor, eis-me aqui, mas envia o outro, não me envia. Senhor, eu estou salvo, estou na igreja, eu dou meu dízimo, faço parte da liderança, faço isso, mas Deus quer usar a tua vida para fora.
Você veio, agora é hora de sair. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Isaías foi impactado com a glória de Deus, foi impactado com a presença do Senhor. E eu quero dizer que para você ser impactado com a glória de Deus, com a presença do Senhor, você tem que estar na oração e na palavra de Deus, porque senão você fica apenas um religioso, você não mostra a glória de Deus. E o apóstolo Paulo declarou que vós sois a carta viva de Cristo. Diga, eu sou a carta viva de Cristo. Quer dizer, você como carta viva, para onde você vai, todo mundo está lendo uma mensagem em você. Para onde você está seguindo, você está passando a mensagem. Agora, qual a mensagem que você está passando para aqueles que estão em sua volta? Se você é uma pessoa que ora, que está na palavra de Deus, que cuida da sua boca, do que se fala, então a glória de Deus se manifestará através da sua vida, até mesmo uma boca fechada. Amém? Será que nós não estamos falando demais o que não devemos falar? E por isso que a glória de Deus não se manifesta? Deus quer usar a sua vida. Isaías, ele foi impactado com essa glória de Deus, ele foi transformado porque estava diante do Senhor, teve um encontro com Deus, com a santidade de Deus. E quando você tem esse encontro com Deus, então, meu querido, você é transformado. Ok, quando você tem esse encontro com Deus, acontece uma transformação. Quando você está ligado com o céu, a transformação, você é transformado de glória em glória. A cada dia você é transformado, porque você está em pacto com Deus. É engraçado, essa letrinha de florzinha assim, de coraçãozinho. Muito bem, quando você tem um impacto com a presença de Deus, você é santificado, você é transformado, você é moldado, e você procura levar uma vida de santificação, e aí você então cumpre a missão. Diga comigo bem forte, diga bem forte: quando quando a glória de Deus está em mim, vamos ver, 1, 2, 3. Quando a glória de Deus está em mim, eu sou transformado. A santidade de Deus se manifesta em mim. E eu cumpro a minha missão. E a sua missão, meu amado irmão, é esta: é de anunciar que o reino de Deus está próximo, é de ser testemunha, ser-me-eis testemunhas, começando na tua casa, na tua igreja, no teu trabalho, e se Deus te chamar, até os confins da terra. Amém, igreja? Amém. Então, lembre-se que o Senhor nos chamou com um propósito. Lá no meio do povo Maçonca, quando Deus me deu esse projeto PES, palavra, educação, nós atuamos na educação. Pode preparar o vídeo, querido, aí não o último, prepare o videozinho. Nós atuamos na escola. Muitos daqueles alunos não vão para a escola. Eles não vão para a igreja, porque moram longe, e também muitos pais proíbem. Tem crianças que os pais batem nele, e aquelas crianças, tanto as que vão para a igreja como as que vão para a escola, eles convivem todos os dias, sempre com cerimônias, com sacrifícios, os pais matando vacas, porcos, galinha, convive com aquilo ali, e é o que eles aprendem. E 2 lugares que então eles têm a oportunidade de mudar a mentalidade, a visão, de ter a visão do céu, a visão do reino de Deus, é na escola e na igreja.
Na escola, aqueles que não vão para a igreja têm oportunidade de ouvir a palavra de Deus na escola. Todas as segundas-feiras nós tiramos a primeira aula, 1 hora de aula de estudo da palavra. E como é que isso acontece? História da Bíblia em ordem cronológica. Nós começamos com a eternidade de Deus, com figuras, bem descontraído, e aí então depois eternidade de Deus, a criação invisível, criação visível, a queda, e assim vai, história após história. E eles aprendem um versículo a cada semana, e a cada segunda-feira, e repetem aquele versículo todos os dias, até na sexta. Segunda, outra história. E assim a história deles vai sendo mudada. De condenado, de rejeitado, de perdição, para povo escolhido e eleito por Deus. Ok, amém? Isso aí merece um aleluia mesmo. Você pode dizer aleluia, glória a Deus? Então, vamos ver esse vídeo que mostra um pouquinho do trabalho na escola. E esse foi o encerramento do trimestre do ano passado, em junho. Lá as aulas começam em outubro e terminam em junho. Então em junho tivemos o encerramento da escola na igreja, e os pais também foram lá, e tome palavra do Senhor. Pode soltar, meu filho. Então esse povo tem sido transformado com a palavra de Deus. Nós temos os cultos, como eu falei, nas quartas-feiras, sextas-feiras. Irmãos, não pense vocês que tem sido fácil. Tem sido muita batalha espiritual. Vocês não sabem, não viram a minha história. Mas o diabo quis me matar de uma maneira tremenda. Em 14 de janeiro de 2022... eu tive um acidente andando no carro, dirigindo a 40 quilômetros por hora. E então, simplesmente, até hoje eu não sei como aconteceu, o carro virou, não atropelei ninguém, nem pedra, nem animal, a estrada estava bem só de chão. E aí aconteceu o acidente de uma forma que eu fui retirado de lá da África, de uma UTI aérea, vindo aqui para o Brasil. Não tinha recurso financeiro, mas dinheiro, isso para Deus não é nada. E eu fiquei então 7 dias em Guiné-Bissau. A minha coluna cervical C5 e a C6, foi em 2022, se deslocaram e ficaram quase impedindo a medula. Eu fiquei paralisado. Fui para a capital, 2 horas e meia no carro ruim, uma estrada ruim, e eu não podia ir, e assim, chegando na capital, fiquei na casa de um missionário 11 dias, não tinha dinheiro para vir para cá. Deus abriu as portas dos céus, e dentro de 2 dias e meio, quase 400 mil reais, Deus levantou, usando os irmãos, a igreja, para que pagasse a UTI aérea e me trouxesse de Guiné-Bissau até aqui no Brasil. Eu não tenho plano de saúde, mas eu tenho o plano perfeito, que é Cristo Jesus, a palavra de Deus. E aí então, chegando aqui em Brasília, pode aplaudir o Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Chegando aqui em Brasília, eu não simplesmente, irmãos, pastores, amigos, médicos estavam no aeroporto me esperando, e eu cheguei no aeroporto, tudo na ambulância, todo amarrado. E aí então, tempo de Covid e muita gente morrendo, e fui levado para o hospital de Paranoá. Fiquei mais 4 dias lá no hospital, no corredor, gentes e mais gentes morrendo, mas enfim, fui operado 2 dias, não podia nem estar andando. Hoje eu estou aqui para a glória de Deus, porque o diabo queria me matar, mas Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, e a minha hora de partida não chegou. E nós então, aí eu fui operado, colocou-se 2 placas no meu pescoço e com 4 parafusos. Voltamos em 2003, 2 crianças estavam dentro do carro, nenhum arranhão eles sofreram.
Nenhum. Tudo foi na minha cabeça, no meu pescoço. Fiz várias pequenas cirurgias na cabeça para tirar vidros da cabeça, e eu estou aqui contando essa história, e em breve vamos voltar. Quando cheguei lá de volta, então o povo ficaram admirados, porque sabiam que eu morri, mas eles viram o testemunho de que Jesus Cristo é maior do que qualquer feitiçaria. Eles estavam fazendo feitiçaria para mim, mas Jesus então me guardou e me livrou. Aleluia. Foi? Tá bom. Então, nós não vamos passar esse vídeo agora, e já prepara esse outro então. Prepara esse outro, por gentileza, já deixa na agulha. E então, meus amados irmãos, nós começamos o trabalho do zero lá na Guiné-Bissau. E aí então, Deus nos levou para uma aldeia. Eu já estou quase concluindo, estou vendo irmãos olhando o horário, e eu vou ter pena de vocês, né? Então, fui levado por Deus para uma outra aldeia do mesmo povo, Mansonca. Um jovem chamado Castigo, ele se converteu conosco lá no nosso local, e aí ele pegou um amor tão grande pelo Senhor que ele ficava durante a semana perto de nós, e na sexta-feira ele voltava para a tabanca dele, para a aldeia dele, o Castigo. Aquele jovem começou a evangelizar na aldeia dele. Eu dava textos da Bíblia em crioulo e preparava ele, e ele levava um rádiozinho com a história gravada, e chegava debaixo do pé de manga e começava então, e botava o rádiozinho lá, e eles ouviam. As pessoas começaram a sentir fome e sede de Deus, a tal ponto de falar: fala com o pastor que nós queremos uma casa de Deus aqui. A gente está cansado do diabo, está cansado. Irmãos, vocês não imaginam o que Satanás faz para enganar. As mulheres dizendo, declarando: nós estamos cansadas porque demônios vêm para se deitar conosco de noite, coisas assim. Queremos uma igreja. E passaram-se o tempo, e aquele jovem, o primeiro dia que nós fomos fazer um trabalho lá naquela aldeia, o trabalho das crianças, um culto, no dia 1º de junho, é o dia das crianças lá. Naquele dia, aquele jovem Castigo, ele estava bem, e de repente, na noite anterior ao dia 1º de junho, ele começou a passar mal, e resumindo a história, 21 anos ele morreu. E na manhã seguinte nós íamos lá para então fazer aquele trabalho especial. E o Espírito Santo de Deus, na mesma noite que ele estava passando, agonizando, passando tanta coisa, e não podia sair porque era isolado, então o Espírito de Deus eu comecei a sonhar na minha aldeia, na minha casa. Eu comecei a sonhar que eu estava falando numa outra língua. Eu estava falando uma língua diferente no sonho. Eu sonhando que estava falando diferente e escutando ao mesmo tempo aquela oração, orando em línguas. Aí de repente eu acordei, eu estava de fato orando. E o Espírito de Deus me fez lembrar que alguma coisa estava acontecendo no mundo espiritual que eu não sabia o que era. E eu comecei então, aí eu levantei da cama e continuei a orar, e andando dentro de casa, e orando em línguas. Orei mais ou menos de meia-noite ou 1h até 3h da madrugada, orando e andando, até que eu senti paz no meu espírito, até que eu senti que alguma coisa tremenda aconteceu. E aí dormi. 8h da manhã, um dos meninos da igreja ligou para mim e disse: titio, eles me chamam de titio, o Castigo morreu. Como? Aí eu estava preparado para fazer o culto das crianças. O Senhor disse: se prepare e vá para pregar no culto de cerimônia fúnebre dele. Então o Senhor me preparou, eu li um textozinho, pensei, Lázaro, a história da morte de Lázaro, e fui. Irmãos,
o povo Mansonca faz sacrifício, matam nas cerimônias, no funeral, matam porco para os demônios, matam vacas, muito vinho, muita coisa terrível que acontece. E eu fui preparado. Chegando lá, nunca tinha ido lá na aldeia dele. Chegando lá então, o pai dele, que eu não conhecia, no final era muita gente, muitos muçulmanos estavam lá, e gente chegando. E aí o pai dele disse, antes de enterrar a criança, de enterrar o castigo: vamos ouvir o pastor. Eu não falei nada com ele. Vamos ouvir o pastor antes a gente continuar. Aí foi ali. Aproveitei, meus amados, e dei uma palavra. Eu estava sentindo muita dor no meu coração, perder aquele jovem. E então eu comecei a ministrar de uma forma calma, mas eu estava muito tenso, pressão alta naquela hora. E falando, tinha muitos muçulmanos reunidos. Tinha um barulho, às vezes as pessoas chegavam, caía, batia a cabeça e ficava rolando, expressando o sentimento de tristeza. Mas quando eu peguei a palavra, não houve um barulho sequer, um silêncio completo. E eles ouviram a palavra, e para a glória de Deus, o castigo ele foi enterrado. E não teve um sacrifício de uma vaca, nem de um porco, nem teve distribuição de vinho para eles, não teve nada mais. E isso nunca aconteceu numa cerimônia maçônica. Então esse rapaz que foi usado para, então, estar pregando lá naquela tabanca ou aldeia, Hoje nós temos trabalhos todos os sábados, sábado, domingo, e nós lutando para conseguir construção da igreja. E levantamos a igreja com muita dificuldade, poucas ofertas, a gente ia investir e fazendo. A igreja ficou levantada, acho que 2 anos, levantada só as paredes. E esse ano, no mês de maio, nós conseguimos fazer a cobertura da igreja nessa nova aldeia, aonde nós vamos alcançar 4 aldeias diferentes, e uma delas é muçulmana. As crianças estão ansiosas para que a gente também faça escola naquele local, e nós vamos fazer. E a igreja, nós conseguimos. E como conseguimos? Nós gastamos 25 mil reais para a cobertura daquela igreja. E o que aconteceu? Olha como que Deus faz. O carro do acidente em 2022, o carro estava lá guardado, não prestava mais para nada. E um africano mecânico chegou para mim e viu e disse: pastor, eu quero comprar esse carro, esse resto aí. E perguntou quanto é. Eu disse: é 1 milhão. 1 milhão equivale a 10 mil reais na nossa moeda. Ele disse: eu quero. E ele conseguiu na capital, no trabalho dele. Aí deu 5 mil reais, e depois deu mais 5 quando foi buscar aquela carcaça do carro. E aí aqueles 10 mil reais nós investimos já para fazer a cobertura da igreja. E depois nós conseguimos mais o restante para a cobertura, mais 15 mil reais para fazer a cobertura. E deixamos aquela igreja coberta naquele local. Veja esse vídeo aqui. Ok, pode ver. Isso aconteceu agora em abril, em maio, para início de junho desse ano. Querido, nós estaremos retornando, como eu falei, no próximo ano, em fevereiro, no início, e temos vários desafios. De agora, na igreja, fazer o piso, como assim, desse jeito, né? O piso a gente não vai pôr cerâmica, não é piso cru assim. O piso, o reboco da igreja, e sonhamos com a construção da escola para alcançar aquelas crianças, e especialmente crianças que são de filhos muçulmanos. Eu quero concluir essa palavra, essa ministração, lançando o desafio para você.
Não pense que missões apenas se faz com dinheiro. É extremamente necessário, mas missões se faz de 3 formas: orando, indo e contribuindo. Você pode não ter dinheiro para contribuir, mas você pode ter os joelhos, você tem os joelhos para orar, você tem os joelhos para orar, você tem a boca para anunciar, para ir e pregar. E nessa noite o Espírito de Deus está perguntando para mim e para você: o que é que você, meu filho, minha filha, que foi salva, liberta, o seu nome está escrito no livro da vida, e o que é que você tem feito para que outros também possam ter os seus nomes escritos no livro da vida e não irem para o inferno? Nessa noite o Espírito do Senhor diz: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, e eu gostaria de chamar a equipe de louvor aqui, rápido, a equipe que cantou aquele último louvor, aquele último cântico: a quem enviarei? E eu quero que você fique de pé para a gente orar, e eu quero orar pela tua vida. Sabe, talvez você não tenha provado dos milagres de Deus na tua vida, não tem visto as provisões de Deus, porque você está limitado, você não está pensando no reino de Deus. Deus quer usar a sua vida. E enquanto vocês se preparam aí, então, primeiro desafio aqui nessa noite, você que está aqui, talvez você venha à igreja, mas não tomou uma decisão com Cristo, não confessou Jesus como Senhor da tua vida. Primeira coisa que você tem que fazer hoje é confessar a Jesus, entrar na missão de Cristo, para que você possa ir. E você que já é crente, como que você está fazendo a missão? Pense nisso. Vamos cantar esse louvor todos juntos, no nome de Jesus, e depois nós vamos orar. Amanhã, segunda-feira, cada um de nós vamos para o trabalho, para a nossa atividade normal. É ali que Cristo quer mostrar a glória dele através de você. No nome de Jesus. Eu quero que você cante essa cantiga como nunca. Oh, aleluia! Ora, Espírito Santo de Deus, não queremos sair daqui do jeito que entramos, ó Pai. Ora, Espírito. Procurar. Você que serve ao Senhor e reconhece que precisa se despertar para a obra, sai do seu lugar, vem aqui para o altar do Senhor, venha para o altar que eu vou orar por você. Se você sente que essa palavra tocou com você, venha para o altar do Senhor. Levem a verdade. Pergunta ao Senhor. Saia do seu lugar e venha para o altar do Senhor.
Será que há alguém aqui nessa noite que precisa tomar uma decisão e se entregar ao chamado do Senhor e dizer: Senhor, eu não tenho nada, mas eu entrego a minha vida, eu quero que o Senhor me prepare, me use. Será que tem alguém aqui que quer ser usado, está pronto, até mesmo largar tudo e ir, se o Senhor te chamar? Talvez há alguém que tenha chamado, sinta inquietado já há muito tempo. Deus quer te preparar. Saia do seu lugar, vem aqui no altar, não é possível. Alguém que aceitar a Jesus, levante a sua mão. Se alguém quer entregar a sua vida a Jesus. Santo Deus, a tua palavra é poderosa e viva e eficaz, e ela, Senhor, mexeu dentro de nós. Ai de nós se não cumprirmos o nosso chamado, ai de nós se nós não formos. Eu te peço que o Senhor levante dessa igreja, nesta igreja, missionários de fato, que vão com os pés às nações. Levanta, Senhor, missionários que se despertem aqui na sua Jerusalém para levar a tua palavra. Tome a liderança desta igreja, traga orientação, discernimento, sabedoria para, Senhor, cumprir a grande comissão. Não queremos ser, ó Deus, omissos, não queremos estar cometendo ou cumprindo a grande omissão, mas queremos cumprir a grande comissão, no nome de Jesus, ó Deus. Te pedimos que essa semana o teu Espírito venha incomodando jovens, mulheres, crianças, homens desta igreja, para, Senhor meu Deus, fazer e cumprir o seu chamado. No nome precioso de Jesus é que eu oro e te peço agradecido. Amém e amém, Jesus. Amém, Senhor. Passo a palavra ao pastor da igreja.